Olá, 12:04, começa agora o Câmara Notícia desta quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Participe com a gente e mande a sua mensagem para a redação da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Se quiser, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já fala direto conosco. Confira agora os destaques da edição de hoje. Alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 visitam o Legislativo Campineiro. Eleições 2024, saiba como votar. No esporte, Ponte Preta entra em campo hoje contra o CRB em Alagoas e Vôlei Renata lidera Campeonato Paulista. Hoje é dia de falar de saúde, que traz a campanha de conscientização sobre o Alzheimer. E no Olha Esporte Aí, conheça sobre o rugby em cadeira de rodas. E mais, Rede Mário Gatti trabalha na humanização da internação infantil. A unidade pediátrica da Rede Mário Gatti aposta na humanização com a implantação do projeto Arte Mágica, voltado para mães com filhos internados na UTI e depois para as próprias crianças que estão na internação. O objetivo é levar mais qualidade para quem passa por um momento difícil na vida. O projeto Arte Mágica Colorindo Vidas no Hospital, lançado neste mês, está impactando a vida das crianças e seus acompanhantes na unidade pediátrica da Rede Mário Gatinho. Porque o ambiente hospitalar ele é sempre um ambiente muito pesado, é cansativo, as crianças, passando por vários procedimentos. Então, daí a gente percebeu a necessidade e desenhamos esse projeto, Os encontros ocorrem sempre às segundas e quintas-feiras, das 9 às 11 horas, na Sala das Mães da UTI Pediátrica. E a cada dia nós temos uma equipe de voluntários que vem e trazem uma proposta diferente de trabalho para essas mães. Distrair um pouco a cabeça dos problemas, que passam assim. Então eu acho assim que é muito importante para elas esse momento, E para a gente também, como voluntário, estar ajudando e poder as pessoas ser alegre, E por mesmo muito com problema, tá passando muitos problemas, mas pelo menos a gente consegue um pouco distrair um pouco a cabecinha, A arte-terapia assegura a expressão dos sentimentos, a melhora da comunicação e a ressignificação de momentos difíceis, como no ambiente de UTI. Para Amanda, que acompanha a filha há um mês, o projeto tem sido importante. Para mim me aliviou bastante, Que é um clima muito pesado lá dentro. Então quando a gente entra aqui, a gente esquece um pouco o que está acontecendo lá dentro, a gente fica mais calma, mais tranquila, volta mais leve lá para dentro também. O momento da arte mágica é também um ponto de apoio mútuo. Bem gostoso, já que a gente é bem unida, Então, esse momento unida, a gente brinca bastante, então foi muito importante quando o acolhimento das mães aqui também, porque a situação assim que eu cheguei aqui assim não foi uma das melhores, que eu tenho um trauma já da minha filha que eu amanheci com ela morta na cama e não teve chance de socorro. Então, graças a Deus, eu tô aqui, eu cheguei aqui chorando, as meninas acolheu, a gente sorri, esse momento aqui é importante pra gente, psicologicamente também. Que nem as meninas falou, é um momento bom que a gente não esquece tanto porque a gente tá do lado, mas a gente estando aqui pintando, a gente consegue tirar um foco um pouco de lá de dentro da UTI, que é bem pesado assim, Mas é bom porque a gente consegue bem distrair também. Aí quando vai pra lá, vai diferente um pouquinho, com mais força. A gente já vai mais alegre, mais feliz. A gente fala que nem a florzinha que eu fiz. A minha filha foi estubada um dia antes. Eu falei, olha o que a mamãe trouxe, uma florzinha. Ela, ai, que legal. Aí guardou lá, a florzinha tá guardada. Porque ela tem 8 anos, Então ela ficou super feliz. Nós temos também a extensão desse projeto, que é para as crianças, Para elas, a gente vai fazer lá no espaço das enfermarias, Então, são para as crianças acima de 3 anos de idade, até 14 anos, Onde aí essas crianças também vão poder fazer atividades de artes.
E ainda dentro desse projeto de humanização na Rede Mário Gatti, olha, agora durante todo o mês de outubro, a rede está fazendo um chamamento para voluntários que queiram aí atuar em momentos com as crianças que possam a receber esse atendimento, ou seja, é um bate-papo, uma brincadeira, e para isso também basta entrar em contato com a humanização pelo 3772-5959. A gente lembra que essa atividade vai ser durante todo o mês das crianças, o mês de outubro, então tem todas as regras para ser voluntário lá na pediatria da Rede Mário Gatti. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre imóveis aqui no Notícias da Metrópole, porque sábado tem feirão de imóvel que vai ser feito pela Coab. Olha só, a Coab realiza esse feirão de imóvel no sábado entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. O evento será no estacionamento da sede da Coab Campinas, que fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, no Parque Itália. Quem estiver no cadastro de interessados em moradia da Coab vai ter o atendimento prioritário, isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, e até 55 mil em benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Serão oferecidas mais de 370 unidades como opção de moradia. No total, serão mais de 8 milhões de descontos para a compra do imóvel. Os imóveis do feirão no sábado localizam-se no condomínio Clube Santorini Residência, que fica no Jardim Ipauçurama, e no Ion Residência, no Jardim do Lago 2, próximo ao Campinas Shopping. São apartamentos completos com sacada, elevador, garagem, piscina, playground, espaço para pets, entre outros serviços, lazer e conveniência para os menores. Então a gente reforça aqui, sábado, na sede da Coab, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. A gente volta aqui com o Você Sabia, que é justamente para que nós mostremos aqui no Câmara Notícia locais, logradouros, monumentos e que mais? Olha, espaços que você precisa conhecer aí em Campinas para entender melhor a história de cada um deles. E hoje a gente continua falando das 7 Maravilhas de Campinas, que foi através de um concurso em 2007 que foi feito essa escolha. E hoje, há mais de um século, o velho Mercadão resiste aos avanços dos supermercados e é um ponto turístico obrigatório para quem visita o município. Totalizando mais de 7 mil metros quadrados, o espaço, que está em reforma, oferece diversos produtos e garante uma viagem no tempo. Você sabia que Campinas tem as 7 maravilhas da cidade? O mercado municipal, mais conhecido como Mercadão, é a 5ª maravilha eleita pela população. Vamos conhecer? O mercado municipal foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e inaugurado em 1908 pelo prefeito Orozimbo Maia. O edifício segue estilo neomourístico, construído inicialmente para servir como armazém de estocagem. Atualmente, o espaço passa por reformas e está funcionando de forma provisória em uma tenda montada no estacionamento. É um lugar de história, passeio e compras, com 143 boxes para a venda dos mais diversos produtos. Localizado na Avenida Benjamin Constant, na região central, foi um dos primeiros pontos do comércio de Campinas e também local de encontro da elite artística e intelectual da cidade. O estilo é mourisco, então parece um castelo. Bem o estilo de Francisco Ramos de Azevedo, que é bem eclético nas suas obras. É importante ressaltar que também existia aqui a Companhia Funilense, que foi uma das companhias de estrada de ferro de Campinas. Então, aqui ficavam as sacas de café e o campineiro pode desfrutar, pode fazer compras, tem vários produtos que são vendidos e eu acho que é imperdível.
Você que viu esse Você Sabia, percebeu que nós estamos aí com uma estrutura do lado de fora do Mercadão, que é um imóvel tombado aqui na cidade de Campinas, justamente porque ele passa por obras desde julho de 2023. Para a gente entender o que está acontecendo lá, olha, a gente teve uma última questão, que foi a finalização do mezanino do lado de dentro, e a empresa responsável pela obra trabalha no acabamento dos boxes internos e no tratamento da fachada externa. Instalações elétricas, hidráulicas e de rede de esgoto também já foram concluídas. Nós temos ainda uma previsão de que até o final desse semestre todas as obras estejam concluídas e aí os boxes que vão voltar a funcionar do lado de dentro do Mercadão, e com certeza a TV Câmara Campinas fará essa cobertura para mostrar como ficou então esse patrimônio histórico da nossa cidade. Vamos falar sobre eleições, porque você sabe como votar? Confira a ordem da votação na urna eletrônica nas eleições municipais. Nas eleições municipais deste ano, o primeiro turno vai acontecer no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27. Na ordem de votação que vai aparecer na urna eletrônica, de acordo com a legislação eleitoral, primeiramente o eleitor vai digitar o número para vereador, que é composto por 5 dígitos. Os 2 primeiros identificam o partido político. Os 3 dígitos seguintes correspondem ao candidato ao cargo. E em seguida, os 2 números correspondentes ao cargo de prefeito. Primeiro, o eleitor ele vai votar para vereador, né? É importante ressaltar que a urna, ela pergunta se o eleitor tem certeza, né? Ele disponibiliza o voto que a pessoa teclou ali para que a pessoa veja, confirme se é naquela pessoa mesmo que ela quer votar e logo em seguida abre-se a tela para prefeito. É feita a mesma exibição. A pessoa digita o número, aperta confirma, aparece o candidato em que ela digitou e pede-se a confirmação, se ela quer realmente votar naquele candidato exibido. Ela apertando confirma, ela finaliza a votação. Se a pessoa eventualmente quiser corrigir, é só apertar a tecla corrige, ela consegue digitar novamente um outro número. Para votar em branco, existe uma tecla específica para isso. O voto nulo é só digitar algum número que não pertence a nenhum candidato. Nas eleições municipais de 2024, Campinas conta com 884.726 eleitores, sendo 53% do público feminino, com 472.929 eleitoras e 46% do eleitorado sendo homens, com 411.074 eleitores. No dia da votação, para as pessoas não esquecerem os números dos candidatos, a legislação eleitoral permite o uso da colinha pelos eleitores. É interessante que as pessoas levem colinha para não ter branco lá na hora e não ficarem impossibilitadas de votar. No portal do TSE está disponível o simulador de votação, que permite os eleitores treinarem o passo a passo da ordem de votação que será feita na cabine no dia do pleito. A página conta com candidatos e partidos fictícios para fins didáticos e de melhor aprendizado. As pessoas podem acessar o site e fazer uma simulação de como funciona a eleição de 2024. Sim, ajuda. Às vezes a pessoa está indo votar pela primeira vez, tem curiosidade, né, de saber como é. Então facilita, que aí já não vai ser pega desprevenida, não vai ser uma coisa inédita para ela, né? E você que quer mais informações a respeito das eleições municipais, pode acessar o tre-sp.jus.br. Agora a gente vai falar das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal. E a gente começa falando do programa Câmara Educa, porque olha só, o programa recebeu estudantes aqui de uma rede particular de ensino e o André Aranha acompanhou tudo. Os estudantes estavam animados durante a visita ao Legislativo de Campinas. Essas visitas fazem parte de um programa que a gente intitulou aqui Câmara Educa, que atende público de 4 anos, a partir dos 4 anos, né, da educação infantil até universitários,
Hoje, em especial, são crianças de 4 e 5 anos, educação infantil, primeira série do Colégio Novar. O Câmara Educa é um programa da Câmara Municipal de Campinas que promove visitas guiadas a escolas. As crianças assistiram a vídeos institucionais e conheceram um pouco mais sobre as atribuições do Legislativo e funcionamento da Câmara. Olha, essa turminha aqui aprendeu muito sobre o papel dos vereadores, como são feitas as leis, também qual a diferença, por exemplo, entre uma Câmara Municipal e uma Prefeitura, além de conhecer as dependências principais aqui do Legislativo campineiro. Principalmente saber qual é a função do vereador, desmistificar esse espaço mesmo, entender que é a casa do povo, desde criança, né? Eles vão chegar em casa provavelmente contar para os pais, contar para os outros coleguinhas da escola, os irmãos, né, que estiveram na Câmara, o que é a Câmara. Então essa é a ideia, mesmo com a educação infantil. O plenário e o estúdio da TV Câmara Campinas são sempre paradas obrigatórias. Teve até uma aula rápida de Libras. Guarani. Guarani. Isso, vamos lá, Guarani. Guarani. Aqui, ó. Guarani. Não, São Paulo, tia Pati. São Paulo? São Paulo é aqui, ó. É igual o pontinho. Você gostou de conhecer o estúdio da TV Câmara? Sim. Achou legal? Sim. Quer ser jornalista um dia? Sim. Quer aparecer na TV? Sim. A professora reforça que as crianças aprenderam esse conteúdo nas aulas e com a visita tiveram a oportunidade de conhecer na prática o trabalho realizado na Câmara. Começamos no início do ano trabalhando 4 países diferentes, incluindo o Brasil. E aí nós começamos trabalhando a cultura do país, então foi trabalhado sobre o Estado, sobre quem eram os líderes que comandavam o país, desde o presidente, governador do Estado, e aí paramos no município de Campinas, né? Claro que para mim foi um desafio, porque eu não sou de Campinas, eu tive que aprender mais sobre a cidade para poder ensinar, mas foi por esse motivo que a gente teve essa ideia de trazê-los aqui, foi um convite bem legal. Importante também para formar aí futuros cidadãos. Sim, eles têm que entender qual é o papel de cada um dentro dessa dinâmica que é o nosso país, o que cada um precisa oferecer para o país, o que eles têm que cobrar dentro, sendo cidadãos, e eles já têm essa noção, né? Já têm a noção do que é cuidado pelo governo do federal, o estadual e até mesmo o município. Eles têm essa noção. A criançada saiu da Câmara com mais conteúdo. Achei super legal. Por quê? Porque tem várias coisas que a gente não conhecia, e a gente agora conheceu. O que você aprendeu, por exemplo, aqui? A gente tem 33 vereadores e eles têm um monte de funções. E eu gostei muito daqui. Os 7 projetos de lei que estavam previstos para serem votados nesta quarta-feira serão somados à pauta da reunião ordinária da próxima segunda-feira, dia 23 de setembro. Isso porque, em virtude da falta de quórum, a reunião da noite anterior, ou seja, desta quarta-feira, não ocorreu. E são necessários, para você entender, 11 parlamentares presentes para abrir a sessão. E a reunião ter aí o pequeno expediente. E depois, para a ordem do dia, que é o momento de discussão e votação, é preciso ter 17 vereadores no plenário. Contudo, havia apenas 10 vereadores no plenário e assim, então, a reunião da próxima segunda-feira é que nós teremos a pauta com esses 7 itens, todos aí votados na próxima, devem ser analisados na próxima segunda-feira. Mais detalhes lá no site campinas.sp.leg.br. Vamos falar de esporte porque hoje a Ponte Preta entra em campo contra o CRB pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no gramado Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas, a partir das 7h30 da noite. A Macaca vem de uma série de 1 empate e 4 derrotas,
cada vez mais próxima da zona de rebaixamento e a Ponte precisa voltar aos trilhos para abrir uma vantagem segura da degola. O time está no 15º lugar com 29 pontos. Já o CRB chegou a 11 pontos sem vencer no Brasileiro e entrou na zona de rebaixamento na última rodada. Não pode mais negociar com tropeços. O Galo está na 18ª colocação com 26 pontos. E agora a gente vai falar do vôlei, porque olha, na noite de ontem, o Vôlei Renata venceu a equipe do São José por 3-1. O time campineiro chegou à 4ª vitória seguida e agora assumiu a liderança do Campeonato Paulista. Vamos ver. Jogando na Arena Farmaconde, em São José dos Campos, o time campineiro levou a melhor sobre a equipe do São José por 3-1. Parciais de 25-23, 25-23, 19-25 e 25-21. A primeira parcial foi equilibrada do início ao fim. Campinas fez 23-21, os donos da casa igualaram, mas a equipe comandada por Bruninho fez 2 pontos seguidos para fechar em 25-23. São José abriu 3-1 no começo do segundo set, mas o Vôlei Campinas assumiu a ponta na sequência e não largou mais para repetir 25-23. São José reagiu na terceira parcial, abriu vantagem na reta final com 20-15 e administrou a situação para vencer por 25-19. E parecia que o time forçaria o tie-break. No quarto set, o placar chegou a ficar 17-17, mas logo depois Campinas virou e foi só ampliando a diferença para definir a parcial em 25-21. Final de jogo, 3-1 para o Vôlei Renata. Com o resultado, o Vôlei Campinas assumiu a primeira posição com 13 pontos, ultrapassando Suzano com 12 pontos, SESI Bauru com 10 e Guarulho também com 10 pontos. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer então no sábado, onde o Vôlei Renata, ele volta à quadra, mas agora aqui em Campinas, em casa, aqui no ginásio do Taquaral, às 6 horas da tarde, e vai enfrentar o time do Atibaia. E a gente deseja boa sorte à equipe campineira. A gente continua falando de esporte, mas agora naquele nosso quadro semanal em que a gente traz as informações sobre os esportes e sobre tudo que acontece em cada um deles. E a gente vai aproveitar assim essa pegada da Paralimpíada, né? Você que acompanhou, gente, o Brasil foi muito bem e por isso o Olha o Esporte aí vai mostrar mais sobre o rugby em cadeira de rodas, um esporte paralímpico que não tem divisão de gênero e une fundamentos de diversas modalidades. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é um esporte paralímpico, o rugby em cadeira de rodas. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. Atualmente, o Brasil conta com 12 times de rugby em cadeira de rodas. O estado de São Paulo é o que mais tem equipes, com 5 times. O maior campeão brasileiro é o Minas Quad Rugby, com 5 títulos, e em seguida vem a ADCamp, com 4 conquistas. Para falar mais sobre esse esporte paralímpico, eu estou aqui com o Rafael Botelho Gouveia, ele que é o técnico de rugby em cadeira de rodas da ADACamp, a Associação de Esportes Adaptados de Campinas. Ô Rafa, essa modalidade surgiu na década de 1970 no Canadá como uma alternativa do basquete adaptado, é isso mesmo? Isso mesmo. Como vocês estão vendo aí atrás, a maioria dos nossos atletas são tetraplégicos e... Pensa bem, tetraplegia, lesão no pescoço, né? As pessoas perdem o movimento dos membros superiores também. Mão, tá? Então muita gente pensa no super-homem lá de trás, que só mexia o pescoço, né? Mas na verdade a deficiência física nos membros superiores também. Então, ou perdem o movimento dos dedos, do cotovelo, do ombro. Imagina jogar basquete sem o movimento do ombro. Ou do cotovelo, jogar a bola para cima. Então, a galera que não consegue jogar a bola lá na tabela de basquete, o alvo é para frente entre aqueles 2 cones que vocês estão vendo ao fundo. Fica mais simples só tocar a cadeira para frente.
Aí o primeiro nome desse esporte foi Murder Ball, né? Tradução livre aí, bola assassina, porque o contato físico entre as cadeiras é permitido. Só que imagina lá atrás, era na cadeira de passeio do dia a dia que eles jogavam, não eram essas cadeiras próprias para o esporte. Aí o esporte evoluiu, herdou o nome de rugby por causa da agressividade dos contatos, mas ele é bem mais parecido em regras com basquete e com handball. E o Rafa, e o legal do rugby em cadeira de rodas é que é um esporte que não é um esporte adaptado, né? Não é uma modalidade adaptada, né? É um esporte criado, né? Exatamente, então não tem uma adaptação direta de nenhuma regra. Tem alguns conceitos do basquete, né? Que é um tempo para fazer o ponto, um tempo para passar o meio de quadra, não pode voltar. Aí tem as regras de contato entre as cadeiras e nenhum esporte a gente vê. Porque no basquetebol, por exemplo, o contato entre as cadeiras não é tão permitido por regra assim, nem no handball. Então é um esporte que a galera se juntou lá no Canadá, já que não tinha tanto espaço para brilhar no basquete, eles criaram um jogo só para eles. Então, criado. Então quais são as principais regras dessa modalidade? Bom, primeiro jogam 4 contra 4, uma quadra de basquete, igual vocês estão vendo aqui atrás, onde você tem um tempo para fazer o ponto que a gente chama try aqui, que é o mesmo do rugby de campo. Então, para atravessar a bola de um lado ao outro da quadra são 40 segundos, sendo que se eu estou no campo de defesa só posso ficar 12 segundos nele. Estou com a bola parada no colo, eu tenho 10 segundos ou quicar ela no chão ou passar. E aí, uma vez que eu passei para o campo de ataque, não posso voltar para o campo de defesa. Então é um jogo onde todas as regras obrigam você a atacar. É um conceito totalmente diferente do futebol, onde você pode empatar o jogo, que aqui não. Tem que ter um ganhador. Então, deu 4 tempos de 8 minutos, empatado, prorrogações de 3 minutos até alguém ganhar. Aí ganha quem faz mais trás. E o Rafa, você falou que durante uma partida são 4 para cada lado, né? Mas um time completo são 12, são 4 na linha, né, jogando e 8 na reserva, é isso? Então, o time de competição são 12, né, que jogam em quadra 4 jogadores. E aí a regra fala que dos 4 que estão em quadra, a gente tem que obedecer a regra da classificação funcional. Que, como vocês estão vendo aqui, todos os atletas têm uma quantidade de movimento diferente que eles conseguem fazer. Uns conseguem abrir e fechar a mão, outros conseguem abrir e fechar o cotovelo em diferentes ângulos. Isso, ou tem atletas que conseguem controlar a cadeira com o tronco. Por exemplo, há atletas que são amputados ou têm uma formação congênita que não tem as pernas, tem a mão mal formada, por exemplo, nesse formato aqui, que controlam a cadeira de um jeito totalmente diferente. Então, cada tipo de atleta recebe uma nota, essas notas somadas tem que dar 8 pontos. A curiosidade do rugby, quem acompanhou as Paralimpíadas agora, não é um esporte que no nível internacional tem masculino e feminino. Então os dois sexos competem juntos e no caso do rugby misto, cada mulher compete com meio ponto a mais, no caso na somatória. Então os 4 que estão em quadra, se são só homens, máximo 8 pontos, por mulher mais meio ponto em quadra. Os jogadores têm posições? Tem posições também. Um pouco diferente do futebol, né? Quem só ataca no futebol é só atacante, vamos colocar assim. O nosso contexto é todos atacam, todos defendem com papéis diferenciados. A gente tem o repositor de bola, quem vai mais que é o número 3, quem bloqueia mais que é o número 4, que conduz bola número 1, que finaliza que é o número 2. Só que todos os atletas podem fazer algum desses papéis em algum momento do ataque. E aí, como vocês viram durante as imagens, a gente tem 2 tipos de cadeira. Que tem essa asa lateral, que a cadeira de ataque que a gente fala é a cadeira do atleta mais ágil, tem mais movimento, então ela bate e sai. Geralmente usa ela quem tem menos comprometimento motor. E tem a cadeira de defesa que a gente chama, que é a que tem aquele bico na frente que parece uma grade de churrasqueira, que é para quem tem maior comprometimento, que consegue equilibrar um pouco, que perdeu a função da mão ou do tríceps. Que pode e não pode fazer durante uma partida, pode ter o contato, a gente vê que tem o jogo todo, mas pode ter o contato entre as pessoas? Qual que é a regra? Eu posso chocar minha cadeira com a sua, desde que eu não coloque você em risco. Então é normal eu bater, não sei se vocês conseguem ver a cadeira de um eixo ao outro pela frente, eu posso bater do jeito que for, se você cair não é falta minha. Só que se você cair em cima de mim, a falta é sua, porque não pode ter contatos entre as pessoas. Então eles vão disputar a bola, eu posso tirar a bola do seu colo, mas eu não posso relar em você. Então a falta é contato entre os jogadores ou contato entre cadeira que vai te prejudicar a sua saúde. Então, por exemplo, uma porrada por trás
Pode ser que você caia sem defesa. Isso é uma falta que todas as faltas vão excluir o atleta por 1 minuto do jogo. Pancadas, né, esse contato, o pessoal cai bastante, né? O que acontece? A partida é paralisada? Como que funciona isso? Cai bastante. Um jogo de alto nível, umas 4 quedas no mínimo por jogo algum atleta vai ter. Então, se ele cai, tem cadeiras no trânsito perto dele, então o juiz vai parar, vai chamar o pessoal do banco para levantar. Se ele caiu em outro lado da quadra onde está a bola que não tem trânsito, o atleta vai ficar paradinho ali até a bola ficar morta, que a gente chama. Sair try ou for lateral. Aí o staff está autorizado para levantar. Ele não pode levantar sozinho porque senão a manobra que ele faz pode danificar a quadra. Tem muita quadra que a gente joga aqui no Brasil que já é de madeira, né? Ele não pode levantar sozinho. E o Rafa, eu tava vendo, a bola ela é parecida com uma bola de vôlei, é isso? Exatamente. Os atletas, nem todo mundo tem a mão com os movimentos normais ou não comprometidos. Pensa em manipular aquela bola cônica. Então fica bem difícil. E tem atletas que às vezes nem tem mão por causa de amputações. Então usam a bola de vôlei que é mais fácil de manipular. E aí, diferente do rugby de campo, lá a bola pode passar para qualquer direção, porque aí é a regra derivando da regra do basquete. E além da cadeira de roda, o que mais os jogadores precisam? Eles usam uma luva, é isso? Usam luva, usam cola, usam borracha, usam manguito e usam cinturões. E algumas fitas para prender na cadeira. A cadeira, para você ter noção, ela é feita na medida corporal deles. Tipo, funciona igual um sapato. Só que, para evitar que com os choques eles saiam da cadeira, eles jogam bem amarradinhos, também para priorizar a segurança deles. E além de ser um jogo muito rápido, né, como a gente pode ver, também é um jogo muito estratégico, né? Demais. Hoje em dia, no nível da Paralimpíada, 7 seleções podiam ter ficado no pódio, o que estaria tudo ok. Então o nível físico é muito alto. Tem atletas que correm mais de 7 km por jogo hoje em dia. Muito alto. Aí, o que a gente vai ver? A tática e quem conhece mais as regras e consegue se impor vai bater o nível físico dos outros times. Então, a semifinal da Paralimpíada esse ano, Japão e Austrália, por exemplo, prorrogação. Todos os outros placares, 1 ponto de diferença. É bem tático, bem tático. E as partidas também têm pontuações enormes, né? 40 pontos, em média, sim, os placares próximos. Pensem vocês, são 80 vezes idas e voltas nessa quadra, no mínimo, por jogo. É muito, muito rápido, muito intenso para quem trabalha só no braço. Rafa, e como no rugby de campo, antes dos jogos tem aquele tradicional grito de guerra, como que é? Tem. O Brasil tem uma cultura dos clubes aqui, todo mundo tem seu grito, né? A gente é bem simplão, é 1, 2, 3 Fênix, em homenagem até à cidade de Campinas, e a Fênix está no nosso escudo, né? Várias simbologias por trás, mas outros times aí tem até grito de torcida. E o Rafa, você falou da ADA Camp, né? O time existe desde 2008, é isso mesmo? Desde 2008. A gente surgiu na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Hoje a gente tem aqui na PUC de Campinas, nossa casa agora. A gente nasceu com handball em cadeira de rodas, mas foi no rugby que a instituição cresceu mesmo no cenário nacional. A gente é tetracampeão brasileiro. Nesse ano a gente conquistou 2 torneios já, que foi o Aberto de Bebedouro e o Campeonato Paulista da BRC. Foi prata na Taça Curitiba, que foi a nossa preparação para o Campeonato Brasileiro agora desse ano. Aí aspirando os pódios, pelo menos. Galera, eu tô aqui com o Marcílio, ele que é atleta da ADA Camp e também da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Roda. E há 14 anos conheceu a modalidade. É isso mesmo, Marcílio? Como que foi isso? Exatamente. Há 14 anos atrás eu sofri um acidente mesmo na minha casa e conheci o esporte através da minha reabilitação. E foi lá no Industri Motor em São Paulo. Eu treinava basquete com o pessoal lá, mas aí, como eu sou tetra, não conseguia fazer a cesta. Aí ele me falou sobre o rugby em cadeira de roda, que era para tetraplégico, pessoa com 3 membros afetados. Aí eu fui conhecer no São Bernardo do Campo, me achei nesse esporte ali, de muita adrenalina e eu tô até hoje, há 14 anos. Mudou sua vida depois? Completamente, é minha liberdade, minha independência e a autonomia, né? Pessoal, eu tô aqui com a Camila, ela que é uma das 2 meninas que fazem parte aqui da equipe da ADA Camp. Camila, como que você veio fazer parte aqui da equipe?
Então, eu sofri meu acidente e 7 meses depois, um amigo meu, que também tinha sofrido um acidente parecido, ele me recomendou vir aqui conhecer. E aí eu vim um dia aqui e aí eu conheci os outros atletas e eles me mostraram um pouco do esporte e também da história deles. Isso me ajudou muito na minha recuperação, na minha reabilitação e a também querer seguir o esporte, né? O rugby em cadeira de rodas é tudo de bom pra você? Ah, sim, ele me ajudou muito na recuperação. Acho que foi um presente de Deus na minha vida, porque se eu não estivesse aqui, eu não sei se eu estaria tão bem recuperada assim, né? Se não fosse a graça de Deus na minha vida também. E o rugby me ajudou muito e continua me ajudando. Galera, tô aqui com mais um atleta da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeiras de Roda. Ô Vitor, a sua vida mudou depois que você conheceu essa modalidade? Olá, tudo bem? Com certeza, o rugby hoje para mim é fundamental na minha vida. Mudou todo o aspecto, né, de todo, vamos dizer assim, do trauma que eu tive com a deficiência. E o rugby hoje me deu perspectiva, me deu novos ares, me deu qualidade de vida, né, que na cadeira de roda a gente muda totalmente. E o rugby para mim hoje como diz, é meu sangue, corre aqui dentro e não depender de mim, eu não saio disso aqui nunca mais. Você, quando você tá em cima da cadeira de roda, no meio de uma partida, é adrenalina mil, como que é? Essa é uma das particularidades que o rugby nos traz, né? A adrenalina corre assim a 1000 por hora, né? Cara, é prazeroso demais. O rugby hoje, praticar o esporte paralímpico hoje é um prazer que eu tenho na minha vida, no dia a dia. E estar dentro de quadra, estar representando o meu time, estar na seleção representando meu país, isso aí é algo que não tem como explicar, é simplesmente sentir, vivenciar e fazer sempre o melhor que eu posso, né? E é o que eu procuro fazer junto com meus colegas, aprendendo cada vez mais, e o rugby é muito, muito prazeroso. Vamos falar de saúde, porque setembro é o mês de conscientização mundial sobre a doença de Alzheimer. Neste ano, o tema da campanha é Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, que tem como objetivo destacar o papel fundamental da adoção de medidas de redução de riscos para atrasar a potencialmente prevenir o aparecimento da demência. No quadro de hoje, você vai tirar todas as dúvidas sobre essa doença que teve aí mais de 5 milhões de pessoas e deve atingir aí até 2050 esse número de pessoas aqui no mundo. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Lilás, o mês da corrida contra o Alzheimer. A doença do Alzheimer é o principal tipo de demência. Ela ocorre em 60% dos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Alzheimer atinge cerca de 55 milhões de pessoas no mundo e deve ainda ultrapassar a casa dos 150 milhões de casos até 2050. Por isso, cientistas do mundo todo lutam para descobrir novas formas de diagnóstico, prevenção e tratamento. Sobre esse tema, eu converso com a médica geriatra e também ortomolecular Márcia Umbelino.
Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Imagina, é um prazer. Márcia, vamos lá então, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o nosso quadro, o que é a doença do Alzheimer? A doença do Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, crônica, né? É uma doença que a gente não tem cura para ela. As medicações que nós temos são medicações que dão uma retardada na evolução da doença, mas ela não muda curso de doença. É uma doença que a gente tem que imaginar que é uma população cada vez mais crescente de pessoas idosas no mundo, então essa patologia, essa doença vai aumentar muitíssimo. Isso existe um impacto não só econômico e social, né? Porque você tem uma alteração na estrutura familiar, inclusive. Outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que pessoas que têm familiares com Alzheimer gastam, em média, 60% da renda da família gasta com medicamentos ou o que você tem que usar de fraldas geriátricas, lenços umedecidos, enfim, todo o tratamento de base para um paciente com Alzheimer. Então, isso é muito sério. Ele é caracterizado, pelo primeiro momento, pela falha de memória. E a memória que a gente chama de memória imediata, memória de trabalho. Essa que a gente está conversando agora é a memória que nós vamos, à noite, quando a gente dormir, sedimentar no cérebro. Então, essa memória de trabalho fica comprometida. É quando a gente está começando a conversar, falta a palavra, né? Você passa um tempo, você não tem um encadeamento que você estava pensando, e você fala, o que eu estava falando mesmo, hein? Então, quando começa você ter essas alterações, não necessariamente é um quadro demencial, mas a gente tem que procurar ajuda, porque as pessoas têm a ideia de que 60, 70 anos, que é a idade mais ou menos que o Alzheimer começa, que é possível e necessário ter falha de memória. E não é aceitável isso. Não é porque eu fiquei idoso que eu tenho que ter falha de memória, porque senão todos os idosos teriam falha de memória. Exatamente. Uma outra característica é a mudança, acentua traços da personalidade da pessoa, mas aos extremos, ou você muda completamente de característica. Eu dou um exemplo. O paciente, ele é um paciente que gasta muito dinheiro. Quando ele fica mais velho, ele fica mais gastador, vira compulsão. Também pode ser um paciente que gastava muito dinheiro e quando fica mais idoso passa a ser pão duro. Não libera dinheiro para ninguém. Então é uma mudança extrema do comportamento. Então, isso é o início da história do Alzheimer. Então, pensar na memória. Tem outras alterações depois, na evolução da doença. Márcia, e qual que é a proposta da campanha deste Setembro Lilás? Qual que é o tema que ela traz? Olha, sempre a intenção, a gente tem 100 mil casos por ano. Mas será que 100 mil casos por ano é a realidade do número de casos com pessoas com Alzheimer? Provavelmente não, porque muitas pessoas chegam no meu consultório com um paciente com falha de memória há mais de 5 anos. E só começa a procurar ajuda quando o idoso está desorientado, ficou agressivo, está trocando o dia pela noite, não reconhece mais ninguém. Nesse momento, aí a gente não tem como ajudar muito. A gente vai minimizar os efeitos, né? Então, a importância dessas campanhas é para que as pessoas se conscientizem e prestem atenção em sintomas dos seus idosos e nós, mais novos, de que é uma doença, se não for o Alzheimer genético, é mais precoce, 45, 50 anos, é um Alzheimer de processos crônicos inflamatórios, nós, mais novos, podemos desinflamar o cérebro. Dormir mais, nos estressarmos menos, né? Uma alimentação mais saudável, menos fast food, evitar o tabagismo, evitar o consumo em excesso de bebida alcoólica. Isso ajuda a não inflamar o cérebro. E uma vez inflamado, por todas essas causas que eu passei, a ortomolecular ajuda muito. Ela não vai mudar o curso da doença, mas ela vai minimizar a inflamação desse cérebro, que já nos ajuda muito. Márcia, tem um estudo que apontou que 75% das pessoas com demência, elas não são diagnosticadas, né? Isso é muito grave. Isso é super grave, e mesmo porque não existe só demência de Alzheimer, né? A gente está falando sobre ela agora, mas existem vários tipos de demência. Existe demência por déficit B12, existe demência por alteração da tireoide, que são reversíveis. Tem demência frontotemporal, tem demência que vem junto com a depressão, tem demência parkinsoniana, tem demência por corpúsculos de Levy. Então, é preciso que a gente saiba que não é normal a falha de memória, que a gente entenda que tem que procurar ajuda, e aí o médico vai fazer o melhor diagnóstico.
Márcia, assim, você como geriatra, né, por que você acredita que esses casos de demência, né, de Alzheimer, eles estão aumentando tanto assim? Porque nós mudamos os nossos hábitos, né, de preparar a nossa própria comida, e aí, como a gente prepara, a gente tem alimentos mais saudáveis, legumes e verduras. Se a gente for pensar hoje, a gente come muito mais produto processado e muito mais amido do que legumes e verduras, que dão mais tempo de preparo. A qualidade de sono piorou, a gente dorme poucas horas, a gente faz estímulo até a hora de dormir com celular e com computador, que é péssimo para pegar uma qualidade de sono. A gente começa a achar que é normal roncar e não é. Então, isso gera falha de memória. Tabagismo, falta do exercício físico, que eu deixei para o final. O exercício físico, já tem estudo que muda o curso da doença. A doença ela é em platôs, ela vai ficar um período num platô, depois ela muda, a gente não tem como identificar o tempo, tá? De platô. Mas o fato é que esses hábitos nocivos, essa má qualidade de vida que a gente tem repercute no cérebro, que é toda doença neurodegenerativa, até que se prove o contrário, ela é inflamatória. Então, todos os hábitos nocivos e a falta de exercício físico vai gerar problemas, quadros demenciais, se a gente durar muito mais tempo. Márcia, eu também, a gente estava pesquisando, né, para trazer o tema aqui. Esses sintomas do Alzheimer, eles podem aparecer pelo menos 20 anos antes, né? Como que esses sinais, eles começam a aparecer, né, para uma pessoa? O que ela tem que prestar atenção para já identificar e já correr aí para buscar uma ajuda? A gente diz que começa 20 anos antes porque esse processo inflamatório se inicia por aí. Pode gerar falha de memória, mas é mais déficit de atenção, né? Então, se você está tendo uma boa qualidade de sono, está se alimentando bem, está tudo bem, não está com situações de estresse e está tendo falha de memória, então procura um médico para que a gente possa ajudar. Agora, o diagnóstico do Alzheimer em si é um diagnóstico clínico. Então, tem que ter uma boa anamnese, existem questionários para você identificar os vários tipos de memória que existem, porque não existe só uma memória. Existe memória emocional, que todo mundo sabe quando o Ayrton Senna morreu. É a memória emocional. Todo mundo sabe o que estava fazendo naquele momento, já se passaram muitos anos, né? Tem memória de nominação, que é eu ver o objeto e saber o nome dele. Existe uma memória visual. Então, tem vários tipos de memória. Então, o médico vai analisar que tipo de memória está deficiente. Se tiver, ele vai indicar para profissionais, psicólogos, que são neuropsicólogos, que vão fazer um teste chamado neuropsicológico, que vai dar uma noção de como está a memória e que memórias estão comprometidas. Isso é que eu faço no paciente mais precoce, tá? E uma ressonância magnética, porque algumas alterações, por exemplo, FASECAS mostra inflamação. O grau de inflamação que o cérebro tem é uma ajuda. A diminuição do hipocampo, que é a área de ideias, outra. Alteração do córtex cerebral, outra. E a gente, às vezes, pede ressonância com espectroscopia, que mostra, muitas vezes, que está faltando alguma substância. Então, é assim que a gente vai fazendo o diagnóstico. Márcia, agora, a gente pode, então, concluir que essas mudanças de hábitos, elas são essenciais aí para tentar prevenir esses tipos de demência, então. Sim, por isso que a gente diz que a ortomolecular, ela previne o Alzheimer. Porque se ela é uma doença crônica, neurodegenerativa, inflamatória, se eu resolvo a inflamação 20 anos antes, o normal é que eu não desenvolva a demência de Alzheimer. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Não existe doença mais inflamatória do que o diabetes. A mesma proteína que aparece num diabético que está mais descontrolado é a mesma proteína que aparece no cérebro, causando essa dificuldade na cognição, porque eu não consigo passar a minha informação neurônio via neurônio. Então, o alerta já começou aí, controlando o diabético, às vezes a memória melhora. Então, diminuindo a inflamação, a memória melhora. E eu queria que você falasse também, Márcia, da importância das pessoas, né, ao identificarem esses sinais, esses sintomas, de procurarem um especialista mesmo no assunto, né, um geriatra, um acompanhamento, o apoio da família também, né, que eu acho que é fundamental. Olha, uma outra característica que pode ser mais, que ajude mais, é a pessoa muito repetitiva. Ela falou uma coisa, daqui a pouco ela fala a mesma coisa, ela contou uma história, no dia seguinte ela conta a mesma história como pela primeira vez, também é um bom alerta.
Agora, que a gente tem um médico parceiro, um médico que acompanha a gente, isso seria o ideal. Por muito tempo, o próprio médico ele vai começar a identificar o que está acontecendo de errado com aquele paciente, né? O que está de diferente naquele paciente. E aí a gente tem como ajudar. Uma vez diagnosticado, existem associações no mundo inteiro para ajudar os cuidadores dos pacientes com Alzheimer. Aqui no Brasil é o Abras. Porque é muito importante que a família seja uma equipe que trabalhe com o médico. Que vai ter que entender do tempo e horário de medicamento, né? Às vezes o paciente esquece que comeu, tem paciente que esquece que comeu, quer comer 2 vezes, e aí ganha peso. Então, a gente explica como é que você vai conduzindo essa doença de uma maneira mais leve, né? Porque as últimas fases do quadro demencial é muito ruim. Muitos pacientes vão ficar acamados, não falam mais, a alimentação é via sonda, via gastrostomia. Então, assim, é um outro patamar de paciente. Então, a gente não precisa deixar esse paciente chegar numa forma tão grave. Procurar ajuda antes. Sentiu diferença na sua cognição, na sua cabeça, nos seus pensamentos, na organização da sua vida. Outra coisa, também ajuda. Uma pessoa que era organizada na vida dela, no cotidiano, no trabalho, e passa a não conseguir organizar o seu tempo, não consegue botar prioridades nas coisas, fica meio atrapalhado, outro indício que tem alguma coisa errada acontecendo. Pode ser o início de um Parkinson. Mesmo que a pessoa já for aí, ainda for jovem, né, Márcia? Não precisa esperar os anos passarem tanto para buscar essa ajuda, né? Eu acho que isso que é o principal. Tem que buscar ajuda. Porque os pacientes mais jovens, provavelmente, eles estão com falha de memória, não, eles estão com déficit de atenção. Muita informação para um HD que já está lotado de informação, né? Então, é preciso que a gente tenha hábitos saudáveis, procure um médico pelo menos uma vez por ano, para que ele vá conduzindo a nossa saúde. Quanto mais precoce, melhor. Me pergunto com quantos anos a gente teve que procurar um geriatra. 30 anos, 40 anos. É prevenção que a gente quer fazer. Tá certo, então, Márcia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Um beijo para todo mundo, um beijo para você e tchau, tchau. Fico com Deus. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Hoje, a partir da tarde, existe a perspectiva de céu parcialmente nublado. A partir do finalzinho da tarde, uma pequena possibilidade de pancadas de chuva e eventuais trovoadas. Para esta quinta-feira, olha só, a previsão é de predomínio do sol com momentos de céu parcialmente nublado à tarde. As temperaturas ficam entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Então aí atenção com essa sexta-feira, a gente com o tempo aí que deve dar uma esquentada. E o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde, continue na programação da TV Câmara Campinas.